minha apresentaçãozinha tá aparecendo aí? Pronto, então vamos levar a partir daqui. Tá, eu vou... Tá bom, vamos falando aqui, tópicos de Física 2, tá? Esse semestre, vamos ver se a gente consegue avançar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sumir um pouquinho. E a gente vai falando só com áudio aqui, tá? Para você poder ver a imagem toda. Tá, eu vou pedir que um de vocês aí, se você puder tirar uma foto da sua tela e depois mandar para mim via o Google Sala de Aula, tá? Postar lá de alguma forma. Para eu poder ver o que é que vocês estão vendo, que eu já decidi. Eu vou explicar daqui a pouco por que isso está acontecendo. Eu já sabia que ia acontecer. Nessa aula vai ter um bocado de coisa desse tipo de ajuste. Muito bem. Então, você vê a grade do curso aí, você vê o seguinte, que tópico de Física 1, que é 60 horas, 6 créditos, tá? Acho que é 4 créditos, tá errado aí, viu? Tópico de Física 1 é 4 créditos, tá no segundo semestre. E tópico do Física 2 é 6 créditos, 90 horas. Ou seja, dá-se uma importância maior dentro da grade de licenciatura em eletromecânica, uma ênfase maior a tópico de Física 2. Ok? Então isso é um ponto importante. Segundo ponto importante, note aí então que tópico de Física 1, que foi mecânica, tá? Precede tópico de Física 2, que é essa disciplina de hoje, né? Muito bem. Olhando aí mais de perto, você vê o seguinte, tem certos pré-requisitos e pós-requisitos, tá? Então tem uma estrutura aí de linhazinhas conectando todos os quadrinhos, as disciplinas, que vai dizer a você, então, quais são os pré-requisitos e pós-requisitos. Como pré-requisito, nós temos, pré-requisitos diretos e indiretos, tá? Porque você vai ver que tem alguns pré-requisitos aqui que são indiretos. Primeiro, pré-requisito direto, introdução à matemática. Introdução à matemática, você revisa as funções, os grafos e outras coisas importantes. Isso vai ser pré-requisito para tópicos de Física 1. Quando você vem para tópico de Física 2, o pré-requisito dele é tópico de Física 1. Mas por ele estar em terceiro semestre, eu imagino então que você já cursou as seguintes disciplinas, que são pré-requisitos indiretos, ou então são pré-requisitos não explícitos da grade. Tá? Então, tópico de Física 2, em tese, você já viu não só a introdução à matemática, mas você também viu tópicos de cálculo. É verdade isso? Sim, ok? Isso quer dizer que a gente pode pincelar aqui informações de cálculo em tópico de Física 2. Também eu marco aqui como coisas importantes, tá? Leitura e produção de texto do primeiro semestre é importante, porque a gente vai, quer queira ou não, produzir textos aqui dentro de Física 2, a gente vai produzir textos e a gente vai ler textos. Então isso é importante. Também é importante desenho técnico, ou seja, você já tem uma disciplina de desenho técnico, você consegue tanto interpretar desenhos mais avançados como fazer desenhos mais avançados. Então isso dá uma ideia de tridimensionalidade muito mais fácil e acessível ao aluno uma vez ele fez essa disciplina. Ok? Também aqui embaixo você tem metodologia da pesquisa, tá? Então, quer queira ou não, isso vai facilitar não só na minha disciplina de tópicos de Física 2, como também em outras disciplinas. Como pós-requisitos, né, ou seja, tópicos de Física 2 é pré-requisito para que disciplinas? Você vai ver aqui, tópico de Física 2 vai me abrir para medidas elétricas, que depois abre para instalações elétricas. Também, tópico de Física 2 é pré-requisito para circuitos elétricos, que vai abrir para eletrônica analógica, que leva a outras disciplinas aqui. Então, note que tópico de Física 1 vai abrir, né, muitas disciplinas em mecânicas, e tópico de Física 2 vai abrir muitas disciplinas em
eletricidade e magnetismo, em elétrica especificamente. Magnetismo menos, mas sempre magnetismo é subjacente. Elétrica é explícita e logo em seguida, com menos ênfase, vem o magnetismo. Isso é só uma questão de tradição. Na tecnologia, na aplicação técnica, né, da eletromecânica, a eletricidade está em pé de igualdade com o magnetismo. Ok? Muito bem. Então, vocês já cursaram medidas elétricas, circuitos elétricos, alguma dessas duas disciplinas? E você, Ana? Ela deve estar. Ok, tá certo. Então você vê que tem essa estrutura. Tópico de Física 1 abre para tudo que tem a ver com mecânica, tópico de Física 2 abre para tudo que tem a ver com eletricidade e magnetismo. Então, eu gosto sempre de contextualizar as disciplinas dentro do curso. Então, essa é a posição que essas disciplinas se encontram. Note que medidas elétricas, você vai poder utilizar, por exemplo, o voltímetro para fazer medida de tensão, você vai usar o multímetro para fazer medida de resistência, você vai usar o capacímetro para fazer medidas de capacitância, ok? Já em circuitos elétricos, você vai usar esses instrumentos de medidas, né, em um circuito ativo. Então você vai ter um circuito elétrico que tem uma fonte, né, que transfere energia para o circuito. Essa energia passa os diferentes componentes, tá? E esses componentes incluem o resistor, o capacitor e o indutor. Tá? Esses três componentes eu vou estar repetindo aqui várias vezes, eles são particularmente importantes. Você tem aí os circuitos elétricos, que você vai aprender a resolver circuitos simples e circuitos mais complexos, circuitos de múltiplas malhas, por exemplo. Você vai aplicar princípios da física para resolver esses circuitos de múltiplas malhas que são mais complexos. Você vai usar dois princípios, né, da física, que é a carga se conserva, né? Então carga não é criada nem destruída, e você vai usar também a ideia de que a energia se conserva, a energia não é criada nem destruída. Então você vai aplicar esses princípios aos circuitos e vai resolver esses circuitos. O que é resolver um circuito? É descobrir, calcular de forma antecipada. Uma vez você projetou um circuito, você calcula de forma antecipada quais vão ser as correntes que vão se instaurar em diferentes ramos do circuito. Por que isso é importante? Porque você não pode pensar assim, eu preciso fazer, eu tenho tal objetivo, então para isso eu vou construir um circuito, vou ligar ele e depois eu vou ver se eu conseguir obter meu objetivo. Porque se você fizer isso sem fazer um projeto bem preciso, bem apurado, que você possa prever quais são as correntes em cada um dos pontos, você corre o risco de fritar componentes. Então, se você liga um circuito que você não calculou direito ainda, só tem uma ideia intuitiva, pode ser que em algum ramo, algum trecho desse circuito, a corrente ultrapasse o limite aceitável para algum tipo de componente do circuito. Aí esse componente ele sai fumacinha dele, às vezes ele só abre o circuito, né? Então ele vai pifar de alguma forma, ok? Então, para isso é que você projeta o circuito, aplica essas duas ideias da física, que é a conservação da massa e a conservação da energia. Com isso, você calcula todas as correntes, então isso é que é resolver o circuito. Depois você vai verificar que seus componentes toleram aquelas correntes, né? Então, uma vez você dimensionou tudo, você pode ligar com segurança o circuito e nada queima. Tá? Então é por isso que você precisa aqui da física. Quando você estiver em circuitos elétricos, talvez com a professora Priscila ou com outro professor, o professor Fábio, do departamento de eletromecânica, que está ensinando a vocês, pode ser até a professora Mônica, por exemplo, eles podem usar, por exemplo, outra linguagem que não é conservação da carga e conservação da energia, que a gente usa aqui na física. Eles podem usar
ideias como as leis de Kirchhoff. Então pode dizer assim, a gente vai usar a primeira lei de Kirchhoff, a segunda lei de Kirchhoff. Acontece que essas duas leis nada mais são que a aplicação da conservação da carga e a conservação da energia. Então fica muito tranquilo você está fazendo essa transição da física se você entende o que está acontecendo para a linguagem dos circuitos, né? Então fica muito mais tranquilo aí você fazer a transição. Então por isso que a física, né, vão ser os princípios e a engenharia vai ser a aplicação dos princípios. Então é isso que a gente quer fazer aqui de forma geral. Vou explicitar isso mais adiante. Alguém tem alguma pergunta? Ok, mas aí vocês me interrompem a qualquer momento, viu? Vamos ser bem informal aqui. A gente tá com. Eu não quero que todo mundo fale ao mesmo tempo, porque a gente tá com uma turma grande, né? Pode causar confusão e tal. Mas assim, fiquem livres a se manifestar a qualquer momento, tá? Isso, inclusive, é muito bem-vindo. Muito bem, tá aí a ementa do curso, tá? Então, você pode olhar no PPC, você vai sempre ter uma ementa estruturada dessa forma. Tem aqui na esquerda o código da disciplina, o nome da disciplina, os pré-requisitos, tá? Então, o único pré-requisito de tópico de física 2 é o tópico de física 1, e ela é pré-requisito para essas duas matérias aqui. Carga os créditos, né, o quanto é teoria, quanto é prática e quanto é o total. Aí vale observar. A gente está ainda nesse semestre remoto, esse vai ser um semestre especialmente esquisito, porque a gente pode voltar a qualquer hora, mas também a gente pode não voltar. A gente não sabe o que é que vai acontecer e está muito em suspenso. Como é que eu vejo, qual é a minha visão particular do que está acontecendo? A gente está com uma variante, que é a variante Omicron. A variante Omicron tem se espalhado com uma violência muito grande, muito rapidamente, porém os casos não têm sido tão graves quanto os anteriores. Por que, que não têm sido tão graves? A meu ver, isso é uma coisa particular, eu não sou médico, não sou técnico, é porque as pessoas estão vacinadas. Eu acho que se as pessoas não tivessem vacinadas, o Ômicron seria tão igual quanto o Delta. Isso quer dizer que para a parcela da população que não está vacinada, o Ômicron continua sendo muito problemático e levando muitas pessoas para o hospital. Na hora que você deixa o número de casos crescer, como a gente está deixando, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, tá? O pressuposto é que você tem vacina e você está fazendo o seguinte jogo. Olha como é que funciona. Digamos que eu deixei correr solto na primeira fase e eu teria, por exemplo, 1.000 mortes, 1.000 internações, 1.000 leitos de UTI cheios. É melhor assim falar. Eu deixei solto logo que o Covid chegou, eu deixei solto e eu enchi 1.000 leitos. E ficou mais 1.000 pessoas que queriam leito de UTI, mas não tinha. Então aí o que eu faço? Eu vou dizer assim, olha, eu tenho que frear isso. Então eu entro com a quarentena, né, o isolamento social, assim por diante. Então eu vou fazer medidas para as pessoas se isolarem. Então eu forço isso, eu consigo voltar a 1.000 leitos de UTI cheios. Tá? Então pronto, eu vou levando aí. Pode ser até que seja abaixo de 1.000, mas eu tenho que sempre manter esse isolamento na medida para ficar sempre abaixo de 1.000, de preferência indo para zero, né? Aí, quando vem a vacinação, o que a vacinação faz? Eu agora não preciso mais de tanto isolamento social. A vacinação faz com que o número de casos caia. Então, se eu tinha 1.000 pessoas na UTI, isso vai cair para, digamos, 500 ou 200. Então, eu tenho espaço na UTI livre. Se as pessoas estão vacinadas, eu vou dizer, olha, então não precisa fazer tanta quarentena, vocês podem circular, eu tenho folga na UTI. Então as pessoas circulam, interagem mais livremente, aí novamente vai para 1.000 casos na UTI. Agora, como
A curva de crescimento de vírus é dita uma exponencial na engenharia, na área técnica. Todo mundo sabe que controlar processo exponencial é uma coisa que é impossível. Então, na hora que a gente brinca de tentar controlar para chegar em 1000, não chega em 1000, chega em 2000. Aí volta ao caso novamente. Você tem que entrar com isolamento social. O isolamento social que você precisa não é mais aquele isolamento social de quando você não tinha vacina. Mas você tem que ter algum tipo de controle, mediar isso para não chegar em 2000 de novo. Então, o que é que a vacina de fato faz para a gente? Ela permite que a sociedade funcione com mais liberdade, né, e permite que o vírus circule de forma paralela, né? Agora, o que é o problema? Eu perco o controle muito facilmente e, segundo, eu vou criando mais mutações do vírus. Então, tem dois problemas: você perde o controle e você cria mutações. Então, esse é o semestre que a gente está. Tem uma possibilidade de você perder o controle e o número de casos na UTI explodir. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nos últimos 2, 3 meses, ele estava com tantas mortes quanto lá no início, mesmo com a vacinação. Ele vacinou, tipo, mais do que 50% da população, 60% da população, mas o número de mortes não caiu. Por quê? Porque as pessoas ficaram circulando, as que estavam vacinadas mais corajosas, né? E aí o número de casos, eles achavam que ia ficar abaixo de um certo valor, mas perderam o controle. Foi para 2.000, 2.500 de novo. Então isso foi muito ruim. 2.000, 2.500 mortes por dia, né? Então eles estavam nessa realidade há pouco tempo. No Brasil, a gente tem uma vacinação muito boa, a saturação das vacinas tá muito interessante, mas se a gente brincar e a gente deixar circular, a gente perde o controle igual os americanos perderam o controle. Então, nesse caso, aí eu concordo que a gente tem que continuar remoto. Por quê? Talvez eu fosse, ou você fosse, ou todo mundo fosse e não tivesse nada. Mas se a gente contribuir para encher o número de leitos além do limite possível, aí o que acontece? Se você tiver qualquer outro problema de saúde, começa a faltar leito para você. Então eu estou vacinado, não vou para a emergência por causa da Covid, em tese, provavelmente, né? Mas o que acontece? Se eu tiver um problema de um corte no pé, quebrei, fraturei, sei lá, alguma coisa assim, eu preciso ir para a emergência. A emergência está saturada com outras com a Covid. Então esse é o semestre que a gente se encontra, essa situação. Então nesse caso eu concordo com o remoto. Então a gente está progredindo nas fases do retorno. Então a primeira fase já foi, a gente já está na segunda fase, talvez a gente entre na terceira fase, vai depender dos número de casos, mas o retorno completo é possível que ocorra esse semestre, mas também talvez não ocorra. É muito difícil a gente planejar um curso nessa situação. Então, se você vê aí, nós temos as aulas teóricas e práticas. 2/3 do curso é teórico, 1/3 é prática. Nos semestres anteriores, o que é que eu fiz? Eu transformei essas 30 horas em trabalho, em coisa desse tipo, que você pudesse ter uma certa projeção prática, e a gente pode melhorar isso, a gente pode aprofundar, eu gosto especificamente. Né? Se tivesse... a gente tivesse voltado, né, e até me perguntaram se eu queria voltar como laboratório, eu fiquei reticente, porque eu não sabia como é que ia ser, se a gente ia voltar, ia parar, não ia, como é que seriam se tivesse, por exemplo, porque a gente está numa situação agora, numa fase, onde é opcional ir. Então, se algum aluno não pudesse, por alguma razão, ou não quisesse, tivesse problemas de comorbidade, por exemplo, não pudesse estar em sala durante o laboratório, como é que ia ser o laboratório dele remoto, enquanto o resto da turma estava em sala no laboratório? Então, bem, de qualquer jeito, em resumo, criava muito mais confusão do que resolvia. Mas se a gente quiser, a gente deve, né, seria muito legal, eu gostaria muito se a gente marcar um dia lá no laboratório de física, a gente vai os 3,
né? A gente vai e faz, olha os equipamentos, coisas desse tipo. Eu acho que eu posso fazer isso, eu teria que verificar com a administração do campus, né? Mas aí eu gostaria de mostrar para vocês o uso do voltímetro, do amperímetro, medidas de resistência, outras medidas que a gente pode fazer. Eu acho que ia ser legal. Vou tentar fazer isso de via remota também. Então a gente vai tentar fazer isso aqui online, eu acho que vai ser legal. Além disso, tem uma quantidade imensa de vídeos de YouTube, né, que versam sobre aplicações. Então, uma coisa que é maravilhosa desse mundo de internet nossa é que o entusiasmo pelas coisas pequenas cresceu muito, especialmente as coisas pequenas experimentais. Então tem muita gente redescobrindo, reinventando, revisitando coisas que a ciência já explorou, já olhou. Então as pessoas estão revisitando na prática, fazendo e até questionando algumas coisas. Eu vou trazer depois, vou colocar alguns vídeos para vocês de fenômenos da física que foram revisitados por entusiastas recentemente, que descobriram até problemas que não tinham sido vistos pela física quando passou isso lá historicamente lá atrás. Okay? Então isso é interessante. Ampliando aqui, olha o que acontece. Vamos dar uma lida aí na ementa. O que é nossa ementa? Eletricidade, carga estacionária e o campo elétrico. Campo elétrico produzido por uma distribuição de cargas, força elétrica, movimento de uma carga no campo elétrico, lei de Gauss, potencial elétrico, energia potencial elétrica e trabalho. Note aí que tem um ponto. Então isso aí é eletricidade. Depois a gente entra em capacitância, capacitores, dielétricos, energia armazenada no capacitor, ponto. Aí você vê outro grupo aí de conteúdos. Depois a gente entra em corrente elétrica, estacionária, lei de Ohm, resistividade, resistência elétrica, efeito Joule e circuito simples, ponto. Outro conteúdo aí, ó. Magnetismo, corrente estacionária e campos magnéticos, força magnética, movimento de partículas carregadas em campos magnéticos, lei de Ampère, ponto. Aí outro conteúdo. Aí noções de indução eletromagnética, lei de Faraday, força eletromotriz, indução mútua e autoindução L. Okay? Aí tem aí a descrição sobre a parte experimental. Então, esse aí é nosso conteúdo. Note aí que cada uma dessas frases é um conteúdo que é quase que independente. Ele poderia ser visto quase em qualquer ordem aí. Atenção para 3 coisas que aparecem aqui nessa ementa. Então, de tudo aí que a gente leu, a gente não entende boa parte do que a gente leu, né, conteúdo específico, mas eu queria chamar a atenção. Aparece capacitor, C, resistência, R, e indução, ou nesse caso autoindução, L. Tá? Essas 3 letrinhas elas são muito importantes para toda a eletrotécnica. A eletrotécnica que vai se debruçar sobre o problema do controle, né, de controlar as coisas, vai usar circuitos. E esses circuitos vão ter resistores, indutores e capacitores. Vai se dizer que o circuito mais geral assim que a gente pode utilizar é o circuito RLC. Então ele é um circuito muito poderoso, usado para diferentes coisas, entre elas controlar as coisas. Então quando você controla um processo em uma fábrica, você sempre está usando circuitos RLC. Quando você vai medir alguma coisa, então área de sensores, você vai estar usando circuitos RLC. Então todo sensor, eu tenho sensores de nível, um sensor para ver se a porta aberta está fechada, assim por diante. Todos eles vão usar circuitos RLC. E principalmente, mas não é nosso assunto aqui, o circuito RLC é utilizado para toda a parte de transmissão de dados. Então quando você usa o celular, tá, você vai estar usando circuitos RLC. Quando você vê uma antena funcionando, é um circuito RLC. A gente vai falar mais sobre isso. Então muita atenção para quando aparecer aqui RLC, isso vai ser nosso objetivo, tá? Um dos nossos objetivos ao passar o material do curso é justamente identificar onde aparece
Essas 3 letrinhas, saber do que se trata e saber da aplicação. Geralmente isso vai vir associado à situação de energia, né? Então o que acontece com a energia? Eu posso aqui de forma resumida dizer a vocês o seguinte: quando você tem um resistor, a energia elétrica do circuito é dissipada, vira calor. Quando você tem um capacitor, a energia do circuito elétrico é armazenada, vira energia entre as placas do capacitor. E quando, então fica armazenada no campo elétrico. E quando você tem um indutor, você armazena energia agora no campo magnético. Então, essas 3 letrinhas, fique de olho, tá? Muito bem, então eu fiz aqui o nosso cronograma de atividade, tá? Você vai ver, eu vou passar isso para vocês em um PDF, vou colocar lá no nosso espaço no Google Sala de Aula, como eu fiz nos outros semestres, tá? Então você vê aqui na primeira coluna, semana, tá? A gente vai ter 19 semanas de aula. A gente já teve a primeira semana, a gente está na segunda semana. A data, tá? Então a data da atividade, eu coloquei todas as datas aqui direitinho, então você pode consultar, ou seja, recorte e coloque em algum lugar no seu caderno. Aqui a evolução da carga horária, para você ter ideia mais ou menos de como é que a carga horária está evoluindo. Nosso curso é de 90 horas, isso quer dizer que a gente roda, quando a gente está remoto, mais ou menos 50% síncrono, né? E os outros 50% assíncrono. Eu não gosto muito dessa nomenclatura de síncrono, assíncrono, né? Porque basicamente você tem síncrono, é toda a atividade feita aqui ao vivo, online, e a atividade assíncrona é o que sobra. Então é como se fosse o dever de casa. Quando a gente estava presencial, a gente tinha 90 horas de presenciais, mas todo mundo tinha dever de casa para fazer. E tinha muito dever de casa para estudar, para fazer projeto e tal. Então aquilo ali era assíncrono. Então você vê que a carga horária de física assíncrona presencial, ou síncrona e assíncrona, a carga horária era mais de 90 horas. Né? Não tinha ninguém que conseguia passar física ou cálculo ou qualquer disciplina só com as horas presenciais. Você tinha que estudar fora de sala. O que acontece, na verdade, é que, de certa forma, esse formato de sala de aula que eu estou aqui falando com vocês, ele é muito rápido. Então, primeiro que eu não escrevo em quadro, então isso faz com que tudo fica muito rápido. Segundo, que geralmente é unidirecional, eu estou falando, vocês aí ficam caladinhos, assim, embora eu dê até espaço, motive vocês a participar, a tendência é ficar quietinho. Aí o que acontece? A aula, ó, anda rápido. Vocês já viram minhas aulas aqui, eu vou querer dar espaço para vocês, tá? Sempre tá tentando contribuir para a gente melhorar o formato. Tá? Então eu quero que vocês se manifestem aí ao longo, o que funcionou, o que não funcionou, o que é bom, o que não é. Bem, eu coloquei aqui também a primeira avaliação e a segunda avaliação. Basicamente nossos conteúdos vão ser assim, a gente vai ter eletrostática. A eletrostática é um trecho grande do nosso curso. Ele vai, junto com a capacitância, ocupar mais ou menos a metade. Então quer dizer o seguinte, quando eu falo que eu vou ter uma atividade, eu vou ter uma atividade dentro da eletrostática, para a gente fazer uma atividade juntos. Né? Depois eu vou ter a primeira avaliação entre o assunto de capacitância e circuitos, está aqui. Tá? Então eu vou ter aqui circuitos elétricos aqui, magnetismo está dividindo, então mais ou menos nessa região aqui eu vou ter a avaliação 1. Na verdade eu deveria puxar um pouquinho mais para baixo aqui, para ele vir logo depois de circuitos. Tá vendo? Bem aqui à direita. Depois a gente tem magnetismo. Magnetismo vai ser a outra metade do curso. Então, essa metade de cá, eu penso assim, eletrostática e capacitância é eletricidade. Magnetismo já entra circuitos e magnetismo em si. E eletromagnetismo é mais geral. Eletromagnetismo não é nosso assunto explícito. Tá? Não está escrito na nossa ementa eletromagnetismo, assim, para a gente fazer que é muito grande o eletromagnetismo. Mas o que acontece é quando você estuda magnetismo, quando você estuda magnetismo, o eletromagnetismo entra sem querer. Por quê? Porque muitas vezes é uma questão de perspectiva.
Uma situação ela é puramente elétrica, se vista de uma certa forma, ela é elétrica e magnética, se vista de outra, e ela é eletromagnética, se vista de outra ainda. Então você vai olhando de diferentes ângulos assim, você vai vendo certas facetas das coisas. Isso aqui, por enquanto, para a gente é muito avançado. Com o passar do curso a gente vai falar mais sobre isso. Perguntas aí, dúvidas? Note também que eu boto aqui à direita, ó, capítulos. Por enquanto, eu só botei os capítulos do Hewitt. Na verdade, nessa transparência aqui só tem os do Hewitt, que é um dos livros nossos que a gente vai estar utilizando. Eu também já coloquei o Young and Friedman, mas isso vai aparecer lá quando você receber o plano de curso em PDF, tá? Muito bem, então a minha proposta das nossas atividades é a mesma que eu utilizei semestre passado. Eu achei que funcionou. Como é que é essa divisão? Primeiro observe o seguinte, você tem aqui na primeira coluna a atividade, tá? Na segunda coluna você tem o símbolo. Isso quer dizer que essa nota contribui para esse símbolozinho aqui. A gente vai ver por que isso é importante. E a data está aqui, bem aqui, tá? E logo depois a pontuação. Note que a pontuação total aqui é 30 pontos. Por que é 30 pontos? Pelo seguinte, eu tentei adaptar o meu sistema de notas a justamente o que o SWAP usa. O SWAP recebe 3 notas, daí eu tenho N1, N2, N3. O SWAP então faz a média, soma e divide por 3, ou seja, se eu tenho N1, N2, N3, isso tem que dar 30 pontos, porque quando eu dividir por 3 vai dar 10. Ok? Muito bem. Eu vou ter uma atividade avaliada, ou seja, eu vou propor um certo problema mais complexo, uma coisa assim, a gente vai fazer uma atividade, e aí a gente vai, isso vai dar uma pontuação. A pontuação vai chegar até 3 pontos. Ok? A primeira avaliação, que também contribui para N1, vai ser 7 pontos. Note então que N1 é 10. Tá bom? Se você somar 3 mais 7, vai dar 10. A segunda avaliação, que é lá no final do curso, okay, ela vai contribuir para N2. Tá? Vai ser no dia 7/6. E ó, a pontuação dela é 8. E eu tenho uma atividade toda semana, né? Não é toda semana, eu escolho algumas semanas e coloco uma atividade para você fazer, e você fazendo naquela atividade você contribui para o semanal. É uma ideia que utilizam aí no integrado. No integrado o pessoal tem uma atividade para cada semana, e isso é a presença. É esquisito assim, mas é assim que eles fazem lá. No integrado eles têm a aula, aí no final da aula postam uma atividade, o aluno faz a atividade e ele ganha a presença. Não sei como é que funciona isso, mas me deu a ideia do semanal. O semanal, então, representaria como se fosse uma presença no curso. Se você está estudando, está vendo o material, está vindo para a sala de aula, o semanal deve ser tranquilo para você. Então, aí vale 2 pontos. Eu posso pensar aqui em diminuir a segunda avaliação em pontuação. Semestre passado, o que eu fiz? Eu botei um mini teste antes da segunda avaliação. Isso foi bom, que diminuiu a segunda avaliação para 6 pontos. Eu botei o mini teste falando 2 e caiu para 6. A gente pode fazer isso de novo, mas deixa eu chegar mais adiante. Vai depender de quanta coisa tem para fazer. E por último, eu tenho aqui um trabalho que é a nota N3, que vale 10 pontos. Note então que esse trabalho vale 1/3 da nota. Esse trabalho então é significativo. A minha ideia é que a gente construa alguma coisa mais para o lado do experimental. Eu quero discutir depois com vocês o que a gente pode fazer. Tem várias possibilidades, mas a gente vai falar isso nas aulas seguintes, tá? Então essa é a estrutura de notas. Alguém quer comentar? É isso. Eu já fiz, por exemplo, tem 3 possibilidades que eu vejo. Uma delas que eu acho legal bom, eu já utilizei uma ideia do mapa mental. Você pode ter feito um mapa mental comigo. Então, pegar um assunto e construir um mapa mental e dar uma aula sobre esse mapa mental. Então, isso aí investe na ideia da licenciatura.
Então, se eu quero ser um licenciado, eu tenho que saber montar uma aula, inclusive uma aula de material de física. Então, eu vou pegar uma dessas áreas, vou estudar, vou entender as relações das diferentes partes, e aqui é muito rico em relações. Eu vou construir um mapa mental, que vai ser tipo um pôster com várias conexões assim, e aí eu vou dar uma aula em cima disso, uma aula de mais ou menos 20 minutos. Eu já utilizei isso, funcionou. Só que com poucos alunos aí já não é tão legal, é melhor quando tem 20, 30 alunos, aí é massa. A outra possibilidade é a gente fazer o que eu gosto muito, e eu já venho trabalhando com outros alunos, tem uma linguagem de programação chamada Python. E ele permite você criar pequenos programas de física para você entender o conteúdo da física. Então eu tenho vários roteiros construídos já que permitem você fazer o movimento de uma massa dentro do campo gravitacional, o movimento de uma carga dentro do campo elétrico, o movimento de uma carga dentro de um campo magnético e depois o movimento de uma carga dentro de um campo eletromagnético. Ok? Então, você fazer isso, construir, botar para rodar, é uma coisa que leva um semestre inteiro. Então, você tem que aprender a linguagem. Então, eu tenho apostilas que vão ensinando você a aprender gradualmente. Ajuda muito se você tiver um computador em casa que rode alguns programas. Então, esse é o que eu acho melhor para a gente fazer. Se você... Assim, o que eu vou escolher? Eu escolheria esse. Por que eu escolheria esse? Porque do outro lado de lá, então, você pode sair do lado de lá, terminar o semestre, sabendo o mapa mental. Ótimo. Você pode sair do lado de lá sabendo uma linguagem de computação nova, poderosa e que está começando a dominar o mundo. Então é uma linguagem muito útil, ela é fácil de entender, fácil de botar para rodar e está crescendo cada vez mais. O universo dessa linguagem que eu uso, que é Python, é muito grande. Então, isso é uma ferramenta muito boa para quem vai ser um licenciado, né, em eletromecânica. Você pode utilizar isso em sala de aula. E a terceira possibilidade é justamente o que eu estava falando. Assim, é muito legal você sair explorando os conteúdos e vendo suas aplicações em pequenos experimentos colocados na internet, no YouTube especificamente. Então você assistir esses vídeos e depois você montar o seu próprio experimento que você tente fazer, claro que sempre com supervisão, é muito legal. Qual é o problema disso? Às vezes você quer montar uma coisa e precisa de um dispositivo tal que tem no laboratório, por exemplo, mas você não tem em casa. Então, se a gente ficar remoto, é mais complicado. Mas também tem muita coisa na internet que foi feita assim, do tipo assim, faça em casa. Então, eu não descarto aí que você possa fazer isso, sabe? Então, tem essas três possibilidades aí, pode ter outras, se quiserem contribuir. E a gente decide aí, talvez nas próximas 2 semanas, tá? Pra gente deixar bastante tempo aí pra gente estar fazendo, então, o material. Vocês preferem algum desses, especificamente? Sim. Você usa já protoboard e tal? Ótimo. Fantástico. Não é o Tinder não, né? Tinder eu acho. Que a Tinder você olha o rosto da pessoa pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda. Sim. Sim, sim, sim. Aí você faz o protoboard, bota os dispositivos, né? Sim. É, muito bom isso. Agora, eu queria fazer algumas observações, tá? Primeiro, é, mais ou menos que funciona assim. A gente aqui está interessado, nosso principal interesse é no fenômeno físico, é entender o fenômeno físico em si.
Às vezes, quando você pega um componente que já está pronto e coloca em um circuito, você não percebe o fenômeno físico que está por trás. Ou você pode ter um circuito onde vai explorar justamente isso, mas tem que tomar cuidado porque muita gente monta circuito e não sabe nem o que está acontecendo ali. Aí, isso é uma coisa. E segundo, quando você usa alguma coisa que simula, a gente tem que sempre tomar um cuidado, porque a simulação não é a realidade. Ela se aproxima da realidade, mas a realidade sempre é muito mais rica, né, do que a aproximação da realidade. Então a gente tem que sempre estar olhando isso. Então, por exemplo, eu já usei em semestres anteriores uma simulação que tem um canhãozinho que dispara um objeto e faz uma trajetória de uma parábola. É ótimo, o aluno pega, bota velocidade diferente, ângulo diferente, aí vê alcance diferente, vê o ápice, né? Consegue calcular e conferir a conta. Só que aquilo, quando você usa isso, isso vai esconder, e eu falo isso porque vocês vão ser licenciados. Desculpa, eu estou com a garganta seca. Se você ensina com a ferramenta dessa, o aluno começa a dizer a realidade é assim. E se você jogar qualquer objeto aí na atmosfera, você vai ver que é muito mais complexo. Então, primeiro, que tem a resistência do ar. Segundo, enquanto o objeto está voando, está no ar, a Terra está se movimentando, sai da posição. Terceiro, a Terra tem uma curvatura, ou seja, entra tanta coisa diferente que enriquece demais e você percebe como a realidade é diferente de uma simulação. Dou outro exemplo. A gente fez um experimento onde a gente usava um vídeo. A gente fazia um vídeo de uma situação e a gente tirava a trajetória, né? E aí, fazendo esse experimento, a gente jogava um objeto que fazia uma trajetória parabólica, a gente filmava, depois a gente tirava os pontos, a gente ajustava a melhor parábola ali e você via que não batia em todos os pontos, ou seja, você percebia que tinha alguma coisa acontecendo ali. E quando você fazia a análise que o roteiro propunha, você ia acabar concluindo que o que você estava vendo também tinha uma distorção da lente da câmera, ou seja, o efeito do aparelho de medida estava aparecendo. Então, quando você tira uma foto, a depender da lente que você utiliza, ela deforma a imagem de diferentes formas. Se você usa uma câmera para filmar e assim registrar seus dados, isso aí a impressão do seu instrumento de medida vai ficar reconhecível nos dados. Então, isso na área técnica equivale ao seguinte: quando você usa o voltímetro, você altera a tensão no circuito, você altera a corrente no circuito. Quando você usa um amperímetro, você altera a tensão no circuito, você altera a corrente do circuito. Por quê? Porque o voltímetro, para não alterar uma medida, ele teria que ter uma resistência interna infinita. A gente sabe que qualquer aparelho que você construa nunca vai ter uma resistência interna infinita. Pode ser grande, mas não é infinita. O amperímetro também vai mudar a diferença potencial em um circuito, porque quando ele entra, ele tem uma resistência interna baixíssima. Então, ele vai puxar corrente para ele, então isso vai impactar o circuito. Então, isso aí mostra a diferença entre o mundo experimental, que é muito mais rico, e o mundo das simulações, que é pobre, né? Claro que você pode ter simulações cada vez mais complexas, que se aproximam da realidade, ok? Depois eu vou querer que você escreva para mim esse nome aí, se você puder botar aí depois no mural, você bota o nome aí desse aplicativo, ou até o link dele, que eu vou olhar, dar uma olhada nele. Seria uma boa alternativa para a gente estar conhecendo. Mas, Antônio, muito obrigado pela contribuição, viu? Bem, tá bom. Então aí em termos da média, né? Então você vai calcular como N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. E para saber, eu acho que todo mundo passa direto. Essa é a minha expectativa. Então que ninguém vai para a final. Especialmente uma turma com 2 alunos. Olá, vocês não cheguem junto, viu? Mas como é que eu calcularia a minha média final se eu fosse prova final? Então eu vou pegar esse valor que está aqui da média do semestre
e vou multiplicar por 2, vou somar a prova final e dividir por 3, que vai me dar a média final. Então note, com esse esqueminha de notas, eu consigo fugir de ter somente 3 avaliações, que eu sempre acho pouco, mas eu fico obedecendo e as contas ficam iguais. Ó, eu sempre dividir por 3. Então isso facilita. Nosso fluxo, como é que vai ser? Nossa base, claro, é o Google Sala de Aula, tá? Eu vou ter também aulas, aí que tá vendo aulas no YouTube aí que eu botei um bocado de interrogação? Veja o que é que aconteceu. Você vê que nenhum semestre é igual ao outro. A gente retornou, a gente semana passada preparando aí nossas aulas para começar a rodar. E aí nós percebemos que o pacote de educação que o IFPA comprou do Google, que incluía você poder gravar a sua aula e colocar no YouTube, esse dispositivo está suspenso. Então, quando eu uso o Google Meets, antigamente aparecia um botão gravar, não aparece mais. Aí foi uma correria para descobrir como fazer. Para quem queria, eu faço questão de colocar minhas aulas no YouTube, para vocês poderem reconsultar, tá? E aí descobrir como é que faz isso. Eu estou tentando um sistema aqui, né? Nesse sistema. Exatamente. Boa pergunta. Não tá por isso, porque a gente não pode mais. Então, como é que eu estou fazendo a minha transmissão agora? Minha aula está rodando agora, claro, no equivalente ao PowerPoint. Eu não uso o PowerPoint, mas eu uso uma coisa parecida com o PowerPoint, que roda as minhas aulas. Mas essa aula é assistida por um aplicativo que chama OBS. OBS quer dizer Open Broadcast System. Então, quer dizer sistema de... Rapaz... broadcast não tem uma palavra boa em português, mas eu vou tentar aqui. A Globo, ao fazer o BBB, fazer as novelas e passar isso para o público, ela está fazendo o broadcast. Broadcast simplesmente quer dizer o seguinte: uma pessoa está emitindo um sinal para outras. Então, open quer dizer aberto, ou seja, tem esse software que assiste a minha aula no meu PowerPoint equivalente, e depois ele pega essa aula e transforma em um sinal que vai para o Google Meets, e o Google Meets passa para vocês. Esse OBS que chama, ele tem a possibilidade de gravar a aula. Então, a razão que não está legal, não está rodando bem aí para vocês é porque quando eu ajustei a resolução das coisas, eu botei resoluções diferentes para diferentes etapas. Isso faz com que o meu computador tenha que suar para ficar fazendo a transformação de uma resolução para outra resolução. Então ele está fazendo muita conta, está aquecendo aqui do lado de cá. E é por isso que deu trabalho no início. Eu vou tentar para a próxima aula estar com isso configurado corretamente, para ele não se esforçar tanto. Mas isso dá uma série de possibilidades maravilhosas, do tipo, vocês que vão estar dando aula, vocês estão vendo aí a minha aula e eu de repente posso fazer isso e conversar com vocês, né? Como eu posso voltar para minha aula rapidamente. Tem até uma transição aí que rolou, vocês não conseguem ver, vocês vão ver na gravação depois, é porque a transmissão para vocês está toda cortadinha, então não está com rapidez ainda, mas eu espero que quando eu azeitar tudo, isso vai melhorar. Para você ter uma ideia, minha CPU está rodando com 50% de carga essa aula toda. Isso é muita carga para a CPU. Mas porque ela tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Tem que estar o PowerPoint rodando, tem que estar o OBS recebendo a informação e retransmitindo, fazendo as modificações necessárias. E depois isso tudo é passado para o Google, que transmite via internet. Então meu computador ainda está fazendo a transmissão de internet. Então isso é coisa pra caramba. Assim, eu fico até arrepiado quando eu faço essa descrição, porque isso tudo é muito complexo. Eu sempre gostei de computadores, né? E ver o computador dando
conta de tantas tarefas paralelas, simultâneas, é simplesmente fantástico. É fantástico. A gente sabia lá no início que o computador ia engolir tudo, né? A internet, depois viu, a gente sabia que a internet ia engolir tudo, mas você vê ela engolir tudo de fato, é muito impressionante. Então, quando a gente fala assim, engolir, a gente sabia que o computador ia tirar o. A pessoa tinha livrinho de contato, mandava carta, recebia a carta, e tinha máquina de datilografar, e datilografava os relatórios para entregar na escola, tinha telefone para falar com outras pessoas, né? Tinha tanta coisa e o computador pegou tudo isso. E ainda com a internet também está fazendo esse papel, né, de engolir tudo. Então, parece que no futuro só vai ter mesmo como se fosse um mundo virtual, né, que a gente opera no mundo virtual. Tomara que não seja só assim não, viu? Que seja melhor do que isso. Ok. Então isso aí explica as interrogações e explica para vocês a situação, e eu peço a vocês uma certa paciência. Então eu não garanto as gravações, eu não garanto tudo isso funcione, eu estou experimentando. Então eu testei no início se o som estava aparecendo, se não estava, eu estou sempre em dúvida, eu estou vendo uma barrinha aqui, para frente e para trás, dizendo que eu estou transmitindo, mas não quer dizer que na gravação está saindo assim. Eu vou ver depois. E eu vou aprender a usar esse OBS. Eu pensei em usar o OBS quando a gente começou lá em março de 2020. Então eu estudei o OBS, aprendi muita coisa, mas acabou que eu não precisei usar. Então eu falei, para que usar isso de forma intermediária? Mas agora ou eu uso ou não gravo a aula. E a gravação da aula deve ficar muito boa, deve ficar melhor do que a gravação do Google. Então eu estou assim esperando aqui acabar a aula para ver como é que ficou a gravação, especialmente a qualidade. E depois eu quero ajeitar tudo para tudo funcionar. E, se puder, eu mostro a vocês como é que funciona, tá? Muito bem. E avaliações, tá aí uma coisa que eu não entendo. Se eu fosse o diretor, o dono do campus, eu não sou dono do campus, né? Se eu fosse quem decide as coisas no campus, a primeira coisa que eu voltaria era avaliações. As avaliações eu botava presencial. Por quê? Porque ninguém fala durante a avaliação, fica todo mundo quietinho, pode ter afastamento social, né? Porque você não fica do lado do outro, você fica com uma certa distância. É uma situação muito tranquila você descer para o campus, fazer uma avaliação e ir para casa. Eu acho que não teria nenhum problema assim de contaminação principal. Seria menos do que a aula, por exemplo. Mas a administração não gosta disso, né? A nossa administração coletiva não gosta disso, porque a gente é auto-administrado, né? Então a gente acabou, o grupo não simpatiza por isso. Então a gente está voltando com o laboratório primeiro, para depois voltar a outras coisas e por último voltar às aulas junto com as avaliações. Então por enquanto a gente fica aí nos formulários Google, ok? Por que eu não gosto dessa avaliação? Porque para mim toma um tempo infernal. Então, antes eu fazia uma avaliação, eu fazia no computador, imprimia isso, levava para a sala de aula, dava para o aluno pegava e preenchia, eu recolhia tudo, chegava em casa, corrigia, trazia de volta. Isso tudo é muito rápido. Pronto, entrou aí a internet, né, no caminho. Aí agora você tem que fazer no Google Forms, botar as questões. O Google Forms não é simpático à ciência, então as equações e números e unidades, fica tudo muito bagunçado, então eu acabo tendo que gerar PDF. Aí eu gero o PDF para fazer o upload, aí já é muita etapa. Quando o aluno recebe isso, ele vai pegar e resolver, vai tirar uma foto. Essa foto, o Google, formulário Google não permite eu corrigir, então ele não vou testar agora esse semestre, se já melhorou isso, mas no semestre passado você ia corrigir lá, depois devolvia para o aluno, não via a correção, então você perdeu tempo. Então eu tinha que baixar os PDFs para na minha máquina fazer a marcação, para depois fazer o upload do arquivo, para o arquivo voltar para o aluno. Isso aí para mim tomava um tempo horroroso e desnecessário. Então eu não consegui resolver isso.
Eu não gosto de fazer a avaliação fechada, com questões fechadas, então eu não gosto disso, de múltipla escolha, porque o Google Forms é feito para isso, para você fazer uma questão de múltipla escolha, botar um gabarito lá, ele bagunça as respostas, bagunça as perguntas e entrega ao aluno. O aluno pega e resolve isso, devolve, e aí ele faz uma correção automática e dá a nota. Em alguns países aí a nota já vai parar na caderneta automaticamente. Aqui não é assim não. Mas já tem vários lugares aí onde você compra um pacote de educação, onde você faz uma avaliação de múltipla escolha, o computador da editora corrige e o computador da editora joga a nota no sistema da universidade ou faculdade ou instituto que for, automaticamente. Isso faz com que você fique distante do que o aluno está fazendo. Eu prefiro olhar cada um e dar uma nota, porque aí você ver o que, é que o aluno está pensando, como é que ele está se reagindo. Eu acho muito melhor a avaliação tradicional. O problema da avaliação tradicional é que quando você tem turmas muito grandes, né, você não, quer dizer, não é uma tecnologia que é escalonável. Escalonável é uma coisa que funciona para 10, 20, 100, 1000, 2000. Então, hoje em dia se favorece muito mais as tecnologias que são escalonáveis, que você faz tanto para poucas pessoas como para muitas pessoas. E a avaliação, como eu faço, de você fazer a resposta à mão, eu tirar uma foto, mandar para mim, ou então fazer na sala de aula, isso aí tem limite, você não vai conseguir corrigir 1000 avaliações, você só consegue corrigir poucas avaliações, porque toma tempo, né? O computador poderia fazer isso muito rapidamente, mas a gente vai manter aí o tradicional. Muito bem. Atendimento então ficou na terça-feira, de 18h10 até as 19 horas, tá? Presença barra chamada, aí vale eu estar chamando a atenção de vocês, não só para essa aula, mas para outras aulas. No final do semestre passado, aí uma comissão se debruçou sobre o problema de permanência, de sucesso e permanência, e chegou à conclusão que a chamada funciona como um dispositivo aí para o sucesso dos alunos. Então, a comissão apresentou os resultados e pediu que todos façam presença e lancem presenças semanalmente no SWAP e que isso de fato reflita a presença do aluno e o engajamento em sala de aula. Então, é só avisando isso aí porque cada vez mais a presença vai ser importante no Instituto, tá? Fiquem atentos. Muito bem, quando eu coloco as minhas aulas no YouTube, tá? Aí fica legalzinho, você pode ver várias coisas, né? Inclusive aqui à esquerda é como aparece a aula, para mim aparece estatística, para você aparece uma playlist assim, né? Então você pode ver, pode consultar aulas antigas e aparece estatística aqui de quantidade de uso. Então a partir do, por exemplo, eu teve muito uso até o dia mais ou menos 30. A partir do dia 30 já ninguém mais olhou a aula, né? E também permite você descobrir coisas como, por exemplo, tinha um pico de audiência em tal assunto. Então ele falou aqui que no minuto 48 segundos teve um pico de audiência. Esse foi um assunto, ou então um slide que a turma gostou. E também teve, por exemplo, você vê que no começo aqui teve muita audiência, da parte do meio teve pouca audiência. Isso para as gravações no YouTube. Isso não é feito para aula ao vivo, na aula ao vivo. Isso é feito para depois, para análise. Então isso é muito útil, você está gravando e colocando no YouTube. Vamos ver se eu consigo fazer isso esse semestre também. Muito bem. Claro, se você não está inscrito no meu canal, você vai ter que se inscrever, vai ter uma playlist. Eu geralmente faço assim, eu coloco a playlist disponível via link. Então eu coloco o link no mural, aí você clica e você pode rever a aula que foi gravada. Muito bem, então o curso se baseia em venha para a sala, olhe as referências e pratique, tá? Em termos de experiência de aula, é assistir a aula, reassistir no YouTube e construir apontamentos a partir disso. Eu dou uma ênfase em construir apontamentos. Inclusive vocês vão me dizer
quanto a gente vai dar ênfase à construção de apontamentos esse semestre. Referências, aí estudar o livro-texto, usar e explorar a internet. Então, a internet tem muita aula, algumas aulas aí são muito boas, então você pode assistir para clarear um assunto, pode até colocar no mural, eu achei uma aula porreta sobre esse assunto, coloca lá. Tá? Então tente usar o mural como um ponto para você estar compartilhando o que você acha que funciona. E para a parte de prática, eu imagino resolver questões, tá? Isso vai incluir o semanal, então eu vou colocar semanalmente questões, você pode ir lá, dar uma olhada e você está resolvendo questões. Você pode fazer experimentos, os experimentos vão estar atrelados ao trabalho, tá? Esse semestre, geralmente quando está em sala de aula, eu vou marcar, né? Então, se a gente tivesse presencial, eu marcaria, olha, hoje a aula é lá no laboratório. Inclusive, muitas vezes eu dou a aula toda no laboratório. Então a gente tem um quadro lá, a gente vai fazendo lá e tem muita coisa, a gente pode pegar e durante a aula pode ir olhando. Isso chama-se aula estúdio, né? Então não é aula experimental, é aula estúdio. Então onde você tira o equipamento, vai dando a aula, pega aí o equipamento, dá uma olhada, faz isso. Então você mistura, né, a aula teórica com a aula prática. Isso funciona bem. E também praticar é você fazer o trabalho. Então, você montar alguma coisa, fazer alguma coisa que funcione é muito legal. E tem vários experimentos que a gente pode olhar, inclusive que alunos meus já montaram no passado, ou coisas novas também. A gente pode ver coisas novas. Pra você ter ideia, no YouTube tem um vídeo onde o cara monta um capacitor, mas o capacitor deve ter uma capacidade, a capacidade assim, de corrente é tipo 10 amperes. É um absurdo. Ele faz isso com a fita de alumínio e papel. Ele só usa isso em uma lata de plástico. Eu não quero que vocês façam um experimento desse tipo, porque é muito perigoso. Ele só pode ser feito com supervisão. Isso é um dispositivo muito perigoso. Mas a gente pode assistir o vídeo, pode montar um menor, né, de menor escala, para ver como é que funciona. Mas aí tem uma coisa importante. Se você está orientando trabalhos e você está presencial, o aluno traz a ideia, conversa com você, você olha a proposta, você manda montar, traz o protótipo, dá uma supervisão e não deixa o aluno totalmente assim, sem o contato. Muita coisa aparece durante o contato. Para você poder alertar, isso é muito perigoso, não faça nessa escala não, diminua a escala. Ou então não use esse flyback não, é que vai dar problema. Entendeu? Então, eu sempre tenho preocupação, especialmente na área de eletricidade e magnetismo, que a gente faça as coisas de uma dimensão que não gere correntes muito grandes, nem diferenças potenciais muito grandes. Muito bem. Então aí está a prudência, né? Quanto a construir apontamentos, eu botei aqui passar a limpo. Para mim, isso sempre funcionou. É um mecanismo que eu sempre utilizei. Estava estudando, aí eu estava fazendo apontamentos, de repente, pá, enganchou. Eu vi que eu não estou entendendo direito esse negócio. Começa do zero. Volta lá para o início da aula, repassa, limpa de novo. Então, para mim, isso até sair redondo. Quando sair redondo, eu estava satisfeito. Eu entendi o material. Isso sempre funcionou para mim. Toma tempo. Né? Eu, quando estudei no superior, eu trabalhava, mas eu não trabalhava 40 horas, eu trabalhava 20 horas. Porque aí eu ficava 20 em salas de aula, 20 trabalhava, 20 estudava. Então minha semana tinha umas 60 horas aí. A de vocês também deve ter isso ou mais, né? Ninguém tem uma vida com carga horária baixa. Isso acho que é só no primeiro mundo, né? Aqui não, todo mundo tá ralando. Então eu sei que vocês estão trabalhando talvez 40 horas. O pessoal não é simpático à sua solicitação de tempo, então deveria ser, porque ele quer que você estude, que você aprenda, que traga vantagem para a empresa, mas ele não consegue transformar isso em um compromisso, então ele não consegue dizer a você, vá para casa 2 horas mais cedo, que você tem que estudar, né, volte aqui com as notas mais altas, né, as mais altas possíveis. Então, aí às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Deveria funcionar. Então,
A questão é tempo. Se tiver tempo, passe a limpo. Passe a limpo os apontamentos, construa e passe a limpo. Se não tiver, paciência, vai como está. Mas se identificar a dificuldade, aí se comprometa a passar limpo o material. Tá? Isso ajuda. Pode ser que você não tenha isso como método de estudo. Então, siga seu caminho, mas eu recomendo fortemente. Muito bem. Em unidades passadas, eu já mostrei isso aqui, esse slide em outras apresentações, eu vi muito isso. Assim, quando eu peço para entregar apontamentos e eu dou nota, geralmente essa nota tem a ver com a nota em avaliação. Ou seja, quem fez melhores apontamentos teve melhor nota em avaliação. Então você vê uma tendência aqui. A tendência não é muito clara, também não é uma reta, parece mais uma parábola. Tá? Então você vê que tem até mais ou menos aqui o pelotão do meio, né, você tem uma reta mais ou menos na primeira parte, né, daqui em diante já não é mais uma reta, ou seja, esse pessoal aqui fez apontamento demais, tá vendo? Tem um pelotão aqui na frente que está em 2,25 até 3, que fez apontamento demais, né? E tem o pelotão aqui de baixo que fez apontamento de menos. Então tem uma certa quantidade aqui, ó, que está ideal aqui. Então é possível você fazer apontamentos de mais. Então nos últimos 2 semestres eu tive alunos que apresentaram tipo apontamentos para o semestre com 300 a 400 páginas de material escrito, entre questões resolvidas, avaliação resolvida, as notas de curso, né, tudo isso, 400 páginas para um semestre. Então, isso aí levou a notas muito boas, né? Então, mas eu acho demais. Então tem que ponderar aí, fazer um equilíbrio, porque você tem outras disciplinas também, né? Mais trabalho, mais desempenho. Uma das principais lições aí da vida, né? Quanto mais você trabalha, você melhora o desempenho. Não tem jeito. Se alguém disser diferente, peça ele para lhe ensinar o mais rápido possível o caminho das pedras. Se ele disser, não, a moleza é que leva a melhor desempenho, aí você, oba, me ensine. Eu também quero. Provavelmente você vai descobrir que não é assim. É que quanto mais trabalho, mais desempenho. Não tem jeito. Muito bem, isso leva a um ciclo virtuoso, né? Então se você começa aqui, ó, eu tenho aulas, faço apontamentos, faço exercício, faço aplicações experimentais, coisa desse tipo, trabalho, venho, ó, para livros estudar, volto para as aulas e aí, ó, isso aí cria um ciclo virtuoso, você se dá bem em qualquer disciplina. Nosso material de referência continua o mesmo. Eu tenho aqui a física conceitual e tenho a coleção do Young and Friedman. A gente utilizou o física conceitual junto com o Young and Friedman verde. Agora a gente vai passar para o azul. Note que o Young and Friedman 3 é um livro inteiro dedicado à eletricidade e magnetismo, enquanto física conceitual dedica 4 capítulos. Então isso é uma discrepância muito grande. Isso quer dizer o seguinte, que a física conceitual vai lhe dar os conceitos, mas quando você quiser correr para conta mesmo, coisa desse tipo, você vai ter que explorar o física de Young and Friedman. Eu acho que o física de Young and Friedman está acima do nosso curso. Em algumas coisas, em outras está a nível. Então eu vou indicando. Quando ele usa a parte de cálculo, aí fica um pouco acima. Mas quando ele está utilizando somente a álgebra, já está no nível. Física tem dessas coisas. Tem questões nesses 2 livros aqui do Young and Friedman que você acha em qualquer livro do ensino médio. E é muita questão que você resolve tanto na universidade quanto no ensino médio. Mas aqui tem questões que você não consegue resolver lá no ensino médio. Então tem mais com as questões.
Isso quer dizer o quê? Que tem questão demais. Então eu vou estar sempre tentando guiar vocês para um número razoável de questões que vocês conseguem administrar. Eu vou fazer isso através do semanal, ok? Muito bem. E outras referências que a gente pode estar utilizando, tá? Especialmente para os trabalhos, né? Então, se a gente estivesse tendo aula prática, eu ia estar usando esse livro aqui, ó, da parte de cima, que se chama Física Experimental Básica da Universidade. É um livro muito bom para fazer análise de experimento. Quanto ao trabalho, que eu falei que a gente pode usar uma linguagem de programação, ela seria justamente baseada no Anaconda, que é um ambiente de programação. É muito bom aprender o Anaconda. O Anaconda usa a linguagem de computação chamado Python. Dentro do Python tem um pacote chamado VPython, que é Python virtual, que permite você visualizar as coisas com facilidade. E você usa tudo isso dentro de um caderno Jupyter. O caderno Jupyter é uma interface que opera como um caderno, mas também uma plataforma, tanto é um terminal quanto é uma plataforma para você construir e rodar programas. Então, tudo isso aí leva a um aprendizado muito legal. A gente pode estar sempre usando o Excel. O Excel é uma excelente ferramenta. Eu botei o Excel aqui só por força do hábito. Qualquer planilha serve. Então, se você usa LibreOffice ou você usa outro sistema de planilha, tem várias planilhas diferentes aí. Eu acho que os pacotes Microsoft chegaram ao seu ápice provavelmente no início dos anos 2000. Eu acho que desde então ele vem adicionando camadas e mais camadas de complexidade, ele vem brincando com a interface de forma meio irresponsável. Então, se você aprendeu o Excel há 10 anos atrás, você vai olhar o Excel hoje, não tem mais nada a ver. Todos os comandos em um lugar diferente, tudo bagunçado, você não consegue mais se situar. Então, tem outros pacotes que estão mais básicos, mas que são mais intuitivos, dá para usar redondo, né? E sempre bom utilizar o Tracker também, é outro material aqui que permite que você faça um filme e analise o movimento. Então, muito bom para você fazer análise do movimento. A gente tem movimento que pode ser analisado? Tem sim. A gente tem vários movimentos dentro de campos elétricos e magnéticos que valem a pena estar analisando. Então, fica aí, tudo isso aí a gente pode estar explorando, especialmente nos trabalhos, tá? Bem, desejo a todos um bom semestre, tá? Tá aqui o símbolo da calculadora. Eu quero que todo mundo traga a calculadora para a sala. Isso ia ser muito legal. Traga sua calculadora, uma calculadora científica. Então, se você for assistir a aula aí do computador, eu sei que computador faz conta, eu sei que celular faz conta, eu sei que você pode fazer conta hoje em dia até na geladeira, né? Tem geladeira aí que já tem painel que você bota lá, faz a conta. Mas o que é rápido, bom e eficiente mesmo na área técnica é uma boa calculadora científica. Essa é a forma mais segura e rápida de fazer conta. Eu vejo diferença. Eu não gosto, quando eu tenho muita conta para fazer, de estar usando o computador. Eu não gosto de estar utilizando o celular. Eu pego a calculadora científica, ela é que é rápida e confiável. Então recomendo muito a vocês. Mais alguma pergunta aí? Agora para vocês, eu falei muito, agora fala vocês. O que é que vocês viram aí que... E me diga aí, o que é que vocês viram que é bom, o que é pode ser melhorado. Eu quero a opinião de vocês aí, porque a gente tem pouca gente, então é importante que a gente se manifeste. Pode dizer assim, poxa, professor, eu achei o número de aula pouco, eu queria... Sim. Se pudesse fazer o que tirava... Ah, não, mas ele é 10, mas a gente... Entendi.
Entendi. Sim, tá. É, aí, se tudo correr bem, a gente faz o trabalho de forma gradual, sabe? De forma progressiva. Isso dá mais. Então não é tipo assim, tá aqui a ideia, traga o trabalho pronto no final. Não, tá aqui a ideia, traga isso nesse estágio, traga isso no estágio mais avançado, traga isso no estágio final. Para a gente poder ir avaliando, para não chegar nesse 10, assim como você está falando no susto. Que a gente construa o 10 e não que o 10 seja uma loteria. Tá? Então eu entendo assim que a gente vai tentar construir essa ideia junto. Então, por exemplo, quando eu fiz o mapa mental, eu sempre pedi, me entregue o mapa mental antes, que eu dou uma olhada, dou uma revisada e digo o que tem que melhorar, o que não tem, para você não chegar lá no dia apresentar, não, nada a ver, zerou o mapa mental. Então eu não quero esse tipo de situação. Eu quero esse tipo de situação onde a gente olhou antes e foi amadurecendo. Como a gente tem pouco aluno, dá para a gente fazer isso, tá? Então eu vou tentar manter diminuo a nota da segunda avaliação, mas eu mantenho o do trabalho em 10 porque a gente vai construir junto, tá? Outra pergunta e dúvida. Aí, o que você quer dizer por ajeitar a gravação? Eu sempre pego a gravação, eu dou uma pincelada nela e coloco no YouTube. É isso que você quer dizer? Caraca, boa pergunta. Se funcionar, eu vou colocar, mas eu não posso garantir. Se eu não conseguir achar um jeito de gravar que fique legal, eu espero que esse aqui funcione, que fique cada vez melhor. Então, minha expectativa é essa. Viu? Mas não garanto não, mas eu vou tentar de tudo. Tá bom. Ok, minha gente, então eu vou parar por aqui hoje, tá? E a gente retoma na próxima aula. Tranquilo? Ok. Tá bom, minha gente. Boa noite, viu? Eu vou olhar a gravação agora, ver o que aconteceu. Tá bom. Tchau, tchau. Dois. Eu não sei nem onde no computador onde é que foi parar. Eu vou ter que procurar.